Bom, então vamos começar contando um pouquinho da minha história, né? Então, vou começar aqui a passar uma linha do tempo. Então, no memorial, eu vou tentar traçar uma linha do tempo, né? Desde o meu nascimento, por causa de algumas coincidências que eu digo, o destino, como alguns gostam de falar, passando pela minha escola, né? Onde eu fiz todo o meu primeiro grau, segundo grau, né? Que eu me formei em técnico em informática, né? Não muito a ver com o que nós desempenhamos hoje, né? Entre 92 e 94. Então, após isso, eu iniciei minha graduação, onde eu fui formado, né, em licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal Estadual do Rio de Janeiro, né, Unirio. Depois comecei minha iniciação científica no Museu Nacional, né, ainda durante a graduação. Depois voltei para a Unirio para fazer a minha licenciatura. Em 2001, eu fui para a USP fazer o meu mestrado. Já em 2003, eu regressei ao Rio de Janeiro para fazer o meu doutorado. Em 2003 ainda, né, em dezembro de 2003, eu ingressei na carreira docente como professor assistente na UESB, né, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E em 2008, eu voltei, né, eu acabei vindo para a UFPE, onde eu comecei a carreira, né, então a maior parte dos documentos que foram apresentados no documento escrito, né, e as apresentações vão se referir a esse período da minha carreira, né, de 2008 até 2024. E até a defesa do memorial. Eu vou pedir só um minutinho para vocês. Eu peço que vocês aí do laboratório, vocês, por favor, mutem o meu áudio, porque está dando interferência aqui, por favor, tá, gente? Pronto, vamos lá. Opa. Vocês me veem? Vocês me veem ainda? Sim. Estamos vendo e ouvindo. Perfeito. Aqui deu alguma situação aqui estranha no computador que mudou um pouquinho. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha origem, né? Então, eu nasci em 1977, no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro de São Cristóvão, e aí está a primeira coincidência que eu digo da minha vida, né? Eu nasci numa maternidade, que foi a maternidade São Francisco de Paula, que hoje é conhecida como Quinta Dó, foi comprado por essa rede, e ele está localizado exatamente em frente ao Museu Nacional, né? Onde eu regressei 20 anos depois. Então, desde o meu nascimento, né, eu sempre convivi com essas instituições de pesquisa ali, né? Então, a minha primeira morada foi na comunidade do Complexo da Maré, em Bom Sucesso, né? Então, eu sou um regresso de favela, assim por dizer, né? Minha família mora até hoje lá. E a visão que eu tinha da janela ali da minha avó, né, da varanda da minha avó, é justamente a Fiocruz, né? E eu não sei se foi justamente essas coincidências com essas grandes instituições de pesquisa que acabaram me motivando, né, a querer ser biólogo, né? Então, eu fui uma criança que, desde moleque, eu gostava de coletar inseto, né? Eu colecionava livros de pássaros, de peixes, sempre gostando dessa questão de taxonomia, querer saber que bicho era aquele, eu sempre tive essa curiosidade. Inclusive, né, meus parentes me chamavam, vai ser um cientista maluco quando crescer, era basicamente isso que eles viam em mim, né? Então, ao longo do tempo foi passando. Uma coisa que é outra coincidência que é bastante interessante, né, já que é um memorial e a gente não surgiu do nada, a gente tem nossa família, é que eu tenho como ascendente, né, meu avô ele nasceu em Recife em 1903, né? Então essa foto aí foi tirada em Boa Viagem em 1946, estou ali meu avô e minha avó, né? Então ele na década de 20 foi para o Rio, né, onde gerou uma família enorme, né? Meu avô teve para mais de 2 dezenas de filhos, né? E 100 anos depois, basicamente, né, em 2008, eu regressei a Recife. Então, é bem interessante, né? Parece até uma questão de ecologia de população, né, de populações que se deslocam, mas eu tenho origem, né, pelo menos parte da minha origem é daqui de Recife também. Bom, então já vamos começar aqui da universidade. Então, em agosto de 1996, eu ingressei na Unirio, que é considerada a prima pobre, né, das federais do Rio.
mas é uma instituição que, apesar de todos os problemas de infraestrutura que a gente enfrentava na época da graduação, tinha professores de alta qualidade, né? Então a gente tinha muito acesso a campo, que realmente eu considerei uma dádiva, e eu aproveitei muito a minha graduação, né? Eu fui o tipo de aluno que fez o curso, de fato, ali feliz de estar fazendo um curso de biologia. Eu tinha certeza que essa era a minha vocação. E mais especificamente, eu tinha certeza que a minha vocação era a zoologia. Tanto que durante os 4 anos de curso de bacharelado, 3 anos eu fui monitor de zoologia, né? Mais especificamente zoologia 1, mas peguei um semestre como monitor também de zoologia de vertebrados, né? Então, eu era conhecido pelos professores, pelos colegas como Ulisses Davan, porque toda vez que tinha uma oportunidade de fazer uma saída de campo, eu ingressava, né, nessa van, seja para coleta, seja para aula de campo. Eu me recordo da minha primeira expedição a campo, que foi bem interessante, foi em Pissinguaba, no litoral lá de São Paulo, onde, nessa expedição, a gente teve aula basicamente em todos os ecossistemas, de praia, floresta, com vários professores distintos, nos 3 turnos distintos. Eu acompanhei todas as aulas nos 3 turnos, sendo que eu não estava matriculado em nenhuma disciplina, porque as disciplinas elas eram de períodos maiores, eu estava no primeiro período. Mas realmente a minha curiosidade por acompanhar essas aulas de zoologia me levaram, né, a acompanhar essas aulas e mostrar realmente aquele afã, né, de aprender. Eu ficava admirando os professores, os alunos mais avançados, que realmente conheciam as espécies e tudo, e ficavam me perguntando se um dia eu conseguiria atingir esse conhecimento. Durante a graduação, eu fui um aluno com desempenho bom, né? E um dos prêmios que eu recebi desse desempenho bom foi ter sido escolhido, né, para fazer um embarque no projeto Reviser, né, no ano de 98 e no ano de 99. Então, eu tive a oportunidade, esse foi o meu primeiro embarque no navio da USP, do professor Vladimir Besnar. A gente fez um trecho entre Santos e Espírito Santo, fazendo coleta de bentos, né, de águas profundas. Então, está ali minha foto, né, um pouquinho mais magrinho do que sou hoje, e meu batismo, né, com a lama do talude, né, coletada a altas profundidades. Então, é comum, toda vez que a gente faz o primeiro embarque, né, você ser batizado. Então, foi uma oportunidade muito boa, né, de conhecer a pesquisa ali de perto, né, da coleta de material. Então, esse embarque mais especificamente foi de bentos, né? Então, a gente coletava com boxcore e arrasto, então via muito bentos, a gente fazia triagem, separação. E depois eu tive a oportunidade de fazer um embarque de plâncton, já no Revisei Esporte Central, que foi a minha segunda oportunidade. E assim, eu comecei o estágio, na verdade, na Unirio, com o professor Jarbas de Mesquita Neto, que trabalhava com ecofisiologia de crustáceos, né, isópodas, mais especificamente Spheroma serrata. Aí, depois de 3 a 4 meses de estágio, eu vi que não era muito a linha de pesquisa que eu queria, e aí eu fui procurar estágio no Museu Nacional, né? E aí, por uma questão de escala filogenética, eu preferi começar pelo laboratório de porífera. E, né, nessa oportunidade, né, o professor Eduardo Raidu estava abrindo um laboratório, tinha um mês de laboratório aberto, e eu entregando meu currículo ali, ele já prontamente falou, não, você já pode começar e tudo. E foi uma escolha bastante feliz para mim, porque, na verdade, congregava 3 coisas que eu gostava muito dentro da biologia, né? Eu, quando era moleque, eu sonhava ter um microscópio, era uma coisa que me encantava, o uso do microscópio. Inclusive, lá na Unirio, muito pouco eu não trabalhei com rotífero, que era um bicho que a gente conseguia acompanhar no microscópio. Congregava também mergulho, que é uma atividade que eu desempenho desde de moleque também, desde pequeno, né? A gente sempre nadou, fazia mergulho em apneia. E também congregava a taxonomia, que era uma coisa que sempre me atraiu muito, né? Essa questão de identificar espécies. E o grupo era realmente um grupo que estava com poucos trabalhos no Brasil, na época ainda continua com poucos, né? Mas na época ainda menos trabalhos, e a possibilidade de escrever espécies novas para a ciência era muito grande, né? Então, aqui a gente está num momento de descontração ali ao longo, né, dali do laboratório. Então, acho que foi um dos
passos decisivos na minha carreira foi justamente ter buscado o estágio, né, em outra instituição, no Museu Nacional, uma instituição de nome, e foi meu reencontro, né, aos 20 anos, né, 20 anos após eu ter nascido ali de frente ao Museu Nacional, ter me reencontrado lá e começado a minha carreira científica propriamente, desde o início, né, já diz o nome, iniciação científica. Então, ao longo da minha graduação e desse meu estágio de iniciação científica, né, nós fizemos muitas coletas, a gente ia muito para o Centro de Biologia Marinha da USP, né, mas fazia coletas na região de Búzios e Arraial do Cabo, né, isso aí foi um dos meus primeiros mergulhos devidamente equipado, né, com scuba dive. E aqui é a foto do meu primeiro congresso nacional, que eu fui. Está ali ao centro a professora Cristina Viz Castelo Branco, que foi uma das minhas influências também, né? Então, quase todos os professores de zoologia da Unirio me influenciaram bastante. Professor Elidiomar Ribeiro, professor Ana Teles, né? Foram professores que realmente influenciaram muito, né? Fortificaram ainda mais essa minha vocação pela zoologia. Né? Aqui alguns colegas, né? O professor Frederico Salles, que hoje é professor lá de Viçosa. Então, vários colegas aí que seguiram a carreira. Então, durante a minha graduação, né, eu defendi uma monografia onde a gente fazia uma revisão dos registros de esponja do gênero Aplysiana para o Brasil, e a gente teve a oportunidade de escrever uma espécie nova para a ciência. Então, desde o início, realmente, a questão da publicação foi um pouco sofrida. O trabalho foi submetido em 99, né, e na época era bastante interessante, porque o trabalho era ainda mais árduo, né? Para você fazer uma prancha num artigo, você tinha que fazer em papel fotográfico, montar literalmente a prancha ali, recortando a foto. A gente mandou as provas para a Revista Brasileira de Zoologia, não sei se foi perdido, eu sei que o processo todo demorou 2 anos, e aí o primeiro artigo veio a ser publicado em 2001. Então, já o primeiro artigo ele trouxe uma repercussão bastante positiva, que eu vou dizer depois, um pouquinho depois. Né? Então, nesse ano, eu defendi minha monografia em 2000, tentei um mestrado no Museu Nacional, infelizmente sem sucesso na minha primeira tentativa. Eu tinha alguns problemas com o inglês, né? Então tive que depois fazer realmente um estudo intensivo no inglês e aproveitei a oportunidade para fazer o reingresso na licenciatura. Então, naquela época, era possível você cursar 1 ano de disciplinas específicas da área de educação e sair também com o diploma da licenciatura. Então, eu me defendi na metade de 2000, né? Então, na metade de 2001, eu concluí minha licenciatura também. E aí tentei a seleção, né, no ano seguinte e ingressei, fui aprovado nos 2 programas que eu tentei, do Museu Nacional e da USP, e eu comecei o mestrado no Museu Nacional. Né? Mas, após 6 meses desse mestrado no Museu Nacional, surgiu a oportunidade de uma bolsa lá em São Paulo, né, junto à USP, a bolsa da FAPESP, que na época me seduziu em alguns aspectos. Primeiro, eu gostaria de conhecer os pesquisadores lá de São Paulo, acho que seria interessante para a minha formação, mudar de instituição, né? Eu já conhecia bastante os professores do museu. A FAPESP, né, embora tinha uma bolsa maior do que a do Rio, tinha desvantagem que eu ia ter os gastos, né, todo, mas em compensação eu tinha a taxa da bancada. Então, meu projeto de mestrado, que seria a revisão do gênero, eu ia trabalhar só com material de museu, mas chegando lá eu tive a oportunidade de expandir o meu projeto adicionando coletas. Né? Então, com isso, né, na metade de 2001, eu fui para o Centro de Biologia Marinha da USP, né, embora o meu programa de pós-graduação fosse na capital, em São Paulo, eu desenvolvi todas as minhas atividades no Centro de Biologia Marinha da USP, que fica em São Sebastião. É um lugar muito bonito, com uma infraestrutura realmente absurda em termos de Brasil, né? Então, eu tinha no laboratório, por exemplo, água do mar encanada, que possibilitava fazer qualquer experimento, embora não foi tão necessário, porque o meu trabalho foi voltado para a taxonomia. E, na época, né, eu fui orientado pelo jovem pesquisador, né, ele tinha esse programa junto à FAPESP, que era o professor Márcio Custódio, que hoje é professor do Departamento de Fisiologia da USP. Ele tinha uma experiência com taxonomia, mas sua área de pesquisa mesmo era o estudo da fisiologia das esponjas. Então, a gente começou a fazer estudos celulares, né, das minhas esponjas e tudo para utilizar como caracteres para ajudar a taxonomia. Então, está aqui eu, né, junto do pessoal, né, dos alunos de pós-graduação lá do CBMAR.
E aí uma coisa bacana que aconteceu nesse período da USP foi justamente a repercussão do meu primeiro artigo científico, né? O professor Eduardo Vaidu, ele tinha uma colaboração muito forte com o professor Roberto Berlink, né, professor da USP de São Carlos, e eles procuravam buscar extratos farmacológicos de esponja, né, tentavam isolar novos compostos químicos para a ciência. E aí, através de um trabalho multidisciplinar, foi descoberto que da espécie que eu descrevi nova, ela tinha compostos com bioatividade contra o câncer, né? Então, isso já foi uma repercussão muito interessante e foi bacana que o meu mestrado era justamente sobre esse gênero. Então, teve várias reportagens na época lá da imprensa paulista que foram lá no Serimar ver. Inclusive, um dos eventos colocaram até a Priscila Caiçara como o símbolo do evento. Eu tenho um certificado que o fundo do certificado é exatamente a Priscila Caiçara. E aí, logo depois, né, em 2002, foi publicado o meu segundo artigo, né, já um trabalho multidisciplinar com química de esponjas, no qual fazia a descrição desses dois novos compostos, né, que tinham ação anticarcinogênica. Então, ali no início de 2003, eu defendi o meu mestrado, né, e aí eu fiz essa revisão, onde foram descritas 8 novas espécies para a ciência do gênero Apresina, que foi justamente esse gênero que tinha esses fármacos interessantes. E aí, 4 anos depois, saiu um artigo referente à minha dissertação de mestrado, que foi justamente essa revisão do gênero Apresina, com a descrição de 8 espécies, né? Então, concluindo o meu mestrado, né, eu regressei ao Rio de Janeiro. No dia seguinte, né, da defesa do mestrado, eu já me matriculei no doutorado no Museu Nacional. Regressão para o Museu Nacional. E uma coisa que eu recuperei, né, que lá na minha iniciação científica, eu sempre gostei de trabalhar tanto com esponja marinha como esponja água doce. Só que com a esponja água doce era mais sofrido, porque como o meu orientador não era especialista, eu tinha que correr atrás de toda a bibliografia possível. Então, os alunos mais novos não sabem, né, mas antigamente a gente tinha que ir na biblioteca, pedir artigo pelo Comute, então era um trabalho investigativo até para conseguir consultar a bibliografia específica, né? E aí eu resolvi formalizar isso num projeto de doutorado. Então, meu projeto de doutorado no museu incluía o levantamento taxonômico das esponjas de água doce do estado do Rio de Janeiro, uma parte de ecologia, que eu ia comparar a morfologia da esponja, se ela estava sujeita a modificações de acordo com o ambiente, e a parte de reprodução, que seria um projeto de eclosão de gêmeos, né? Então, foi bem fechadinho, passei em primeiro lugar na seleção e comecei meu doutorado. Só que ao longo do meu primeiro ano de doutorado, surgiu uma oportunidade bastante interessante, que foi um concurso público para professor assistente, né? Eu me lembro que na minha época de graduação não se ouvia falar em concurso público, né? O governo ele não liberava tantos concursos públicos assim, ainda mais para mestre. E escutando vários professores, né, falando da importância da experiência, de passar por concursos públicos e tudo, eu resolvi me inscrever, né? Eu não conhecia a cidade de Quena, lá na Bahia, com 2 objetivos básicos, né? O primeiro objetivo era fazer um concurso público, então só de eu me inscrever eu já estava cumprindo esse objetivo, e o segundo era tentar ser aprovado ali na lista dos alunos aprovados, né? Eu jamais pensei que eu iria passar no meu primeiro concurso público, né? Isso não estava cogitado por mim. E eu acabei entrando, passando. Então, por um lado, né, foi um ponto muito importante na minha carreira, né? A gente vai falar sobre isso, mas por outro eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Eu já estava estudando para fazer um doutorado de sanduíche na Itália, eu tive que pegar meu projeto de doutorado e alterar ele completamente, porque eu não ia poder estar o tempo inteiro voltando ao Rio para estar acompanhando as etapas, e tive que chegar com a minha família e convencer, né, minha namorada a me acompanhar para a Bahia, enfim, todo esse processo, e eu acabei topando e aceitando esse desafio de entrar na docência, né, na época com 26 anos, e isso me trouxe algumas vantagens, né? Se eu tive que fazer o doutorado, né, ao mesmo tempo que sendo docente, por outro lado, eu comecei a treinar coisas bastante importantes, né? Então, eu considero a UESB, né, eu tenho muito respeito pela UESB, que, embora fosse no interior da Bahia, ela tinha uma infraestrutura bem razoável, né? A gente tinha um laboratório lá que
era didático, mas na hora que não estava tendo as aulas, né, a gente conseguia fazer a pesquisa. Então, eu fiz a maior parte do meu doutorado lá e desenvolvi pesquisas também com esponja marinha no estado da Bahia na época. E aí eu tive a oportunidade de começar a lecionar, né, com frequência, né, já que era docente, e comecei também a fazer minhas orientações, né? Então, eu orientei vários alunos lá, mas eu gostaria de destacar esses 4 alunos que, na verdade, eles acabaram me acompanhando para cá, para o UFPE, assim que eu ingressei na instituição. Então, isso me deu uma vantagem enorme. Normalmente, quando o docente ingressa, né, numa universidade federal, ele tem um tempo para tentar selecionar alunos, desenvolver esses alunos para que depois esses alunos estejam aptos, né, para ingressar no programa de pós-graduação. Nesse caso, eu ingressei aqui em 2008, né, na UFPE, e logo quando eu ingressei, eu consegui me credenciar no programa e eu consegui trazer alguns alunos já como candidato para começar a cursar a pós-graduação aqui no programa, né? Então, assim, eu agradeço imensamente ao UERJ dessa oportunidade. Foram 4 anos e meio ali bem vividos, né? Minha filha nasceu em Jequié, é jequiense, né? Embora ela se considere pernambucana, porque ele mora aqui desde os 4 aninhos, mas foi fundamental na minha formação como pesquisador, né? E conhecer também as dificuldades de campos de interior. Então, fica mais fácil, até em discussões aqui dentro da universidade, de você entender realidades diferentes da capital. Então, ali no final de 2007, eu defendi meu doutorado, né? Então, o meu doutorado ele sofreu uma modificação. Eu transformei um trabalho que seria multidisciplinar, abrangendo ecologia, reprodução e taxonomia, em apenas 2 áreas, né? Mas, ao invés de trabalhar só com as esponjas do Rio de Janeiro, eu trabalhei basicamente com todas as esponjas que estavam nas coleções do Brasil inteiro, mais amostras que eu consegui ao longo do doutorado através de doações e de coletas, né? Então, o título da minha tese foi Contribuições à Taxonomia e Biogeografia das Esponjas Continentais Brasileiras, né? Então, eu adicionei mais essa linha de pesquisa que eu não tinha conhecimento, que é a biogeografia, o que me ajudou depois aqui como docente na universidade, né? Então, em 2004, nasceu minha filhinha, e ali foi aquele sufoco, né? Que apesar de estar na docência, de ter modificado o projeto, eu consegui defender dentro do prazo, tive que me trancar no quarto ali para afinar, para terminar, finalizar a tese, né? E minha filha, desde pequenininha, curiosa, queria entender um pouquinho o que eu estava vendo ali naquelas lupas, no microscópio, né? E aí ela acabou entrando na minha tese na dedicatória, né? Bom, então, chegando na UFPE, né, fiz o concurso, acho que em agosto de 2008, né, ou julho de 2008, não me recordo agora. E aí, quando eu ingressei, o departamento ele já tinha distribuído, né, as cargas horárias, e aí eu acabei colaborando em algumas disciplinas de forma isolada, dando aulas isoladas. Mas, a partir de 2009, eu comecei a ministrar diversas disciplinas, principalmente na área de zoologia, né, mais especificamente na primeira zoologia, mas algumas outras disciplinas que eu podia colaborar dentro da minha formação. Biogeografia histórica, né, que depois eu também lecionei no mestrado, algumas mais específicas, como biologia de porífera, que era uma disciplina que era utilizada muito para captar também alunos, né, para mostrar um pouquinho mais sobre esses organismos. Colaborei nas disciplinas de estágio, de TCC, e sistemática e biogeografia também. Já na pós-graduação, o estudo foi mais focado em biogeografia, biologia de invertebrado por um semestre, tópicos especiais em biologia animal, 2, né, biologia de porífera, e principalmente nas disciplinas de seminários, né? Esse enfoque, essa participação um pouquinho menor nas disciplinas de pós-graduação se deu a eu ter que assumir uma carga administrativa que eu vou falar depois. Então, assim que eu ingressei na pós, né, eu participei muito dessa disciplina de seminário, que visava justamente avaliar, né, o desempenho dos projetos dos discentes de mestrado e de doutorado, e venho participando até hoje dessas disciplinas. Bom, então, na minha carreira ao todo, né, eu orientei 39 projetos de iniciação científica, sendo que deles 22 se transformaram em trabalhos de conclusão de curso, né? Eu não vou listar todos os alunos, que são muitos aqui, né? Minha orientação, né? Então, até o momento, eu tenho como
completos, né, finalizados, 10 doutores orientados, né, e 17 mestres e 5 pós-doutores. Esses que estão em amarelinho foram alunos, né, que, na verdade, me acompanharam no mestrado e no doutorado. Eu tive a oportunidade de orientar no mestrado e doutorado. Já esses aqui abaixo, né, foram só os mestres, e mais abaixo ainda ali, né, os 5 estágios de pós-doutorado que foram feitos sob a minha supervisão, 2 colegas ali, que seria Fernando e Emílio, né, o George, que foi meu aluno também de doutorado, e a Ludmila, que foi minha aluna de doutorado, mais o André Bispo, que é um egresso do Museu Nacional, e que só teve realmente essa colaboração comigo no doutorado, né. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que justamente aqueles 4 alunos, né, eles me acompanharam, que vieram da Bahia, então meu laboratório era ocupado por bastante baianos, né, eles basicamente seguiram quase toda a sua carreira acadêmica comigo, desde a iniciação científica ali do primeiro momento até finalizar o doutorado, né. A exceção são 2 que começaram seu mestrado ainda quando eu estava na UESB, né, então não era credenciado em programa. E uma coisa que eu tenho bastante orgulho também é que desses 10 doutores, né, 5 já são professores em instituições de ensino superior, né. Então tem a Loiana, que é professora do campus da UNEB de Barreiras, Ludmila, que está há 2 anos na UESB, que é a mesma instituição que eu lecionava, só que ela está no campus principal, que é em Vitória da Conquista. O professor Jorge Joaquim Garcia, né, que é o professor da Universidade Federal lá do Cariri, e os professores Bruno e Lucas, né, que são professores lá da UESP, né, da Estadual do Piauí. A minha atual equipe do laboratório, né, a gente conta com o Elielto, que também foi um egresso meu de mestrado e doutorado, e agora começou o estágio de pós-doutoramento. Nós temos 2 alunos desempenhando o doutorado, que é a Jenny e o Alan, 2 de mestrado, né, que é o Thales e o Diego, e tem Juane, o Eslane e Renan, né, que começaram agora o projeto de iniciação científica aqui no laboratório. Então, essa é a atual equipe que está desenvolvendo os projetos aqui no laboratório. Então, falar um pouquinho rapidamente das minhas linhas de pesquisa, né? As principais são justamente o trabalho com esponja, tanto marinha como de água doce, né? Marinha, a gente tem a principal linha de pesquisa taxonomia, que seria a descrição da biodiversidade dessas espécies, né? Mas a gente tem desempenhado os trabalhos de ecologia também, né? A Jenny, que é minha aluna de doutorado, ela está trabalhando, por exemplo, com esponjas de naufrágio, né? Para ver fauna invasora, né? Que se assenta em cima da esponja. E já a água doce, né? Além da taxonomia, também como a linha principal, a gente trabalha em outros aspectos, como reprodução, né? Eclosão de gêmeas, distribuição, dispersão, né? Até o uso biotecnológico, né? Como a acumulação de metais pesados e tudo. Então, são essas minhas 2 principais linhas de pesquisa, né? Mas, se vocês observaram ao longo do meu currículo, existem outras colaborações bastante interessantes, né? Então, acima nós temos o professor Roberto Berlink, né? Da USP de São Carlos, que foi o meu primeiro colaborador com química, né? Que gerou aquele trabalho com a Priscila Caiçara e a Caiçarina A e Caiçarina B. E, finalmente, né, o mais atual, que é o professor Rômulo Carneiro, né? Que a gente já vem atuando em colaboração nos últimos anos, e gerando vários artigos, né, de compostos químicos que são isolados a partir de esponja, mostrando a aplicabilidade, né? Então, é bastante importante essa publicação, não que eu participe da formação, mas é lógico que quando a gente vai estudar quimicamente uma espécie, pela ecologia dela, eu faço proposições de algumas espécies serem estudadas, né? Mas ela serve como um ótimo argumento para a gente conseguir financiamento dos projetos de pesquisa, né? Infelizmente, é difícil de se vender da importância apenas da biodiversidade por conhecer biodiversidade. Quando a gente consegue congregar uma aplicação, as coisas se tornam mais fáceis. E uma outra colaboração foi com esse meu aluno aqui, que é o Lucas Lima, né? Que eu orientei desde a iniciação científica até o doutorado. E lá na UESB eu era incumbido de orientar qualquer trabalho com macroinvertebrados de águas continentais. Então, na época, ele se interessou por insetos aquáticos. Não era minha especialidade, mas eu tinha que orientar, contornar isso. E aí eu entrei em contato com um grande amigo meu de graduação, que foi o professor Frederico Salles, que era um dos maiores especialistas em efemerópteros aqui do Brasil, e ele topou orientar o Lucas, né? E isso começou desde a graduação até o doutorado. Então a gente fez essa colaboração que gerou trabalhos bastante importantes, né? Não se conhecia efemerópteros pavaína em Pernambuco. Então, ao longo dos trabalhos do Lucas, a gente foi desbravando essa fauna, né?
O Lucas orientou ainda um aluno de graduação, que foi o Rafael, que trabalhou com outro grupo, que é Tricóptero, que gerou também trabalhos de insetos aquáticos inovadores, né, pioneiros para cá, para Pernambuco. Bom, então os artigos, né, até o momento, são 116 artigos publicados, né, sendo que nesses 116 artigos publicados foram descritos 91 espécies novas para a ciência. Né? Esse é um número bastante significativo, né? Desses 91, 89 são para o Brasil. Então, hoje nós temos cerca de 600 e poucas espécies descritas. Então, dá basicamente 15% das espécies que se conhecem do Brasil foram descritas nesses trabalhos. E tivemos a possibilidade de descrever 9 espécies de efemeróptera para a ciência, né? Inclusive, a gente fez bastante homenagem na época à cultura pernambucana, né? Então, tem espécie do epita maracatu, o frevo, e que também atraiu a imprensa na época, né? Um pouquinho sobre o nosso trabalho. O principal periódico que eu utilizei para as minhas publicações foi a Zootaxa, onde 59 artigos foram publicados lá, né? Está para sair o de número 60, está em vias de publicação ainda, e várias outras revistas importantes da área, né? Como a Journal of Marine Association of United Kingdom, Marine Biology Research, a Zoologia, Journal of Nature History, mais recentemente Biological Invasions e Land Waters, são algumas das revistas, né? E a Academia Brasileira de Ciência aqui, que a gente tem acessado. Eu publiquei um livro que tem bastante orgulho, que é uma das principais bibliografias de porífera, né, do Brasil e para a América do Sul inteira. É um catálogo taxonômico que se disponibiliza informação de todas as espécies. É lógico que ele foi publicado em 2011, então ele está um pouco defasado, mas a gente atualiza esse registro em forma online, no website que eu vou falar depois. E escrevi 5 capítulos de livro, né? 2 no livro vermelho, né, onde eu tenho 2 capítulos. Um livro da série do Revisé, que fala um pouco sobre a biodiversidade bentônica brasileira. Um livro de biotecnologia marinha, explicando a importância das esponjas, né, como um recurso, né, para ser explorado na biotecnologia. E o meu xodózinho, que foi um capítulo de livro, né, nesse importante livro de liminológico, né, que são as chaves, né, da fauna neotropical e da Antártica, né, de água doce, no qual eu fiz esse capítulo, né, em 2020, falando sobre esponja, né, e eu disponibilizo uma chave de identificação com todas as espécies, né, de esponja de água doce da região neotropical. A extensão, né, eu digo que não é que eu não fiz extensão, eu acho que eu, ao longo da minha carreira, eu nunca me preocupei em formalizar a extensão. Porque eu acho que a extensão, eu me lembro que desde a época de graduação eu levou um microscópio que funcionava com luz, né, na praia, para mostrar para o povo, né, a fauna intersticial ali, o que podia se ver ali na areia, né? Então, é muito comum, tanto partindo aqui da minha equipe, como deu mesmo, da gente estar num campo e estar o tempo inteiro informando a população, porque é curioso. Se você sai do mar com uma sacola cheia de bicho, vai vir um bocado de gente ao seu redor, eles querem saber aquilo ali. E ali a gente tenta entregar para a população um pouquinho do nosso conhecimento. Explica, né? É difícil convencer para a população, né, que a esponja é um animal, não é uma planta. Então a gente explica que é um animal, que foi o primeiro a existir, e vai explicando qual é a função ecológica dele para o ambiente, qual a importância das esponjas. E eu sempre busquei tentar divulgar isso através de imprensa e de sites, né? Então, aqui nós temos uma divulgação mais recente, né, que foi uma entrevista feita pela TV de Pernambuco, que foi um artigo de um aluno meu, do Alan, bastante interessante, que era um gênero que era conhecido apenas para Nova Zelândia. Então, a gente descobriu uma espécie nova, que estava na coleção didática da UFPE, e além de ser espécie nova, era o primeiro registro do gênero do Atlântico. Então, isso realmente deu uma matéria bastante bacana, né, mostrando a importância de se estudar até as coleções didáticas, principalmente de grupos que são negligenciados, pouco conhecidos. Uma coisa interessante é que essa reportagem gerou uma repercussão, por exemplo, no Colégio Militar. Então, lá no Colégio Militar, eles têm uma prova que é aplicada para todo o sistema de colégios militares, que, se eu não me engano, são 13 ou 14 agora. E uma das questões foi tirada justamente dessa reportagem. Então, a gente mostra quão importante é divulgar qual é a penetração, né, que a empresa causa na sociedade sobre realmente essas esponjas.
né? Aqui umas colaborações, né, no Diário de Pernambuco, na Folha, e a gente sempre tentando divulgar, né, realmente a pesquisa que era feita no nosso laboratório. Então, mais recentemente, a gente está vendo a importância das redes sociais, então mantém um perfil onde a gente filma, né, as coletas, faz clipes mostrando a coleta, os ambientes, as esponjas no ambiente. E aqui está o perfil no TikTok, né? Lá em 2013, eu estabeleci uma colaboração com a repórter Marcela Balbino, onde a gente tinha uma coluna, né, que a gente falava um pouquinho sobre a fauna e a flora, né? Então, eu convidava, quando eu não escrevia o texto, os alunos do laboratório escreviam, e era sempre uma forma de estar ali colaborando com a sociedade, né, expondo um pouquinho do conhecimento que a gente tem de zoologia. Nós mantemos uma página do laboratório, onde tem equipe, os projetos, onde é possível fazer download dos livros de esponja, né, estão todos lá disponíveis gratuitamente. E escrevi também para alguns sites de aquarismo, né, matérias sobre esponja, e sempre me coloco à disposição deles, né, porque às vezes surge uma esponja de água doce no aquário, uma esponja marinha, né, pessoal da aquicultura também às vezes entra em contato, né, a própria Chesp já entrou em contato também, o crescimento de esponja ali nas turbinas, e a gente está sempre prestando esse serviço para a sociedade, de uma forma geral. Coordenação de projeto, né? Então, assim, eu fui agraciado ainda como mestre no meu primeira coordenação de projeto, num projeto aprovado junto à FAPESB, que foi a Taxonomia de Esponjas de Águas Continentais Brasileiras. É aquela história, né? O primeiro a gente nunca esquece, e eu não esqueci mesmo, né? Porque eu chegando no laboratório não tinha uma infraestrutura mínima para o projeto. E aí, graças a esse projeto, eu não me recordo na época se foram 15 mil reais, foi possível adquirir capela de exaustão de gases, microscópio, bancar várias coletas. Então, foi um projeto muito importante, né? O desenvolvimento do meu doutorado, assim como o estabelecimento da linha de pesquisa no laboratório, fazer todo um processo seletivo ali no laboratório e atraindo alunos. Então, eu agradeço muito a FAPESB de ter apostado na gente lá no início, né? Já chegando em Pernambuco, né, não tem como eu não ser muito grato à FACEP, né, que realmente é uma mãe para mim em termos científicos, né? Então, quando eu fiz essa opção de vir para cá, eu tive que abandonar meu laboratório todo equipado lá na UESB e cheguei aqui na UFPE sem equipamento nenhum nos laboratórios, né? Então, não tinha nem laboratório, ao tempo isso foi acabando sendo distribuído pela chefia. E aí, logo quando eu cheguei, eu tive esse projeto aprovado na FACEP, que foi Taxonomia de Esponjas do Litoral Norte do estado de Pernambuco, onde a gente fez muitas coletas ali na região de Catuama, na região de Ponta de Pedras, onde a gente descreveu muitos espécimes, né, espécies de lá. Então, foi muito importante para o nosso início. E a FACEP realmente ela ajudou a gente em tudo, né? Eu coordenei um projeto multiusuário que proporcionou a compra de armários compactadores deslizantes, que hoje albergam toda a nossa coleção zoológica, pelo menos a maior parte, com exceção de aves que não está depositado lá, mas foi possível também comprar armários para a coleção de aves. Logo em seguida, né, no outro projeto multiusuário, com a mesma temática, nós conseguimos um microscópio eletrônico de varredura, de bancada, para cá, para o departamento. É um equipamento fundamental para o tipo de trabalho que nós fazemos aqui e tem ajudado muitos colegas, né, com a possibilidade de acesso a esse equipamento. Até então, a gente tinha uma dificuldade tremenda de conseguir fazer essas análises aqui em Pernambuco, né? O CTN lá ele tinha problema de realmente o microscópio estar sempre quebrado, na Fiocruz era difícil agendar. Então, graças à aquisição desse equipamento, a gente melhorou muito, né, a possibilidade de publicação aqui. Coordenei o Protax do CNPq, no qual a FACEP lá deu uma contrapartida bastante interessante, que possibilitou a compra de material, de insumos, né, para projetos, né? E, finalmente, né, um projeto que ainda está em vigor, que se finda agora em dezembro, que seria o Inventário da Biodiversidade e Detecção de Espécies Invasoras Associadas às Esponjas dos Naufrágios. É um projeto em colaboração com o Laboratório de Briozô, com o professor Leandro, que a gente vem fazendo em naufrágios, e a FACEP também nos agraciou, né, com essa possibilidade, né, já que essas coletas em naufrágios são muito caras. Pelo CNPq, não fui tão sortudo assim, né? Quando eu entrei na minha plataforma, eu vi que realmente os nãos nos editais eram predominantes,
mas tive a oportunidade de aprovar 3 editais Universal, que me ajudaram bastante também, um Protax, né, onde foram concedidas bolsas de mestrado, doutorado, apoio técnico, iniciação científica, e que proporcionou a contrapartida da FACEP, que eu mostrei anteriormente, e fui agraciado, né, 3 anos, né, 3 vezes avaliado, né, com a bolsa de produtividade, a qual eu mantenho desde 2015, né, a cada avaliação subindo de nível. Coordenação de projetos de pesquisa, né? Então, como na época eu estava na coordenação do PPGBA, o programa ele submeteu um projeto que é ferramentas tecnológicas inovadoras para avaliação da conservação da biodiversidade, que estava dentro do edital PRIT da CAPES, e graças a esse projeto nós conseguimos enviar alunos no exterior para fazer parte do seu doutorado, né, com bolsa sanduíche, e 4 missões de docentes que foram, né, ao exterior, visitar instituições no exterior para implementarem, né, ainda mais a colaboração nos seus trabalhos, né, com instituições e colegas estrangeiros. Liderança no grupo de pesquisa, né? Então, desde que eu ingressei na UFPE, a gente criou o grupo, né, o Laboratório de Porífera, que a princípio ele era local, né, mas na medida que meus egressos foram saindo e se assentando em outras instituições, esse grupo foi crescendo, né? Então a gente tem braços hoje no Ceará, no Piauí, na Bahia, e aí o grupo vem crescendo cada vez mais na medida que realmente a área vai amadurecendo, que os egressos vão amadurecendo e gerando seus próprios alunos, né? A administração, eu considero realmente uma colaboração bastante significativa junto ao UFPE na administração. Na UESB, eu fui, na época, diretor do Museu de Zoologia, que eles estavam iniciando lá, mas aqui já no UFPE, eu comecei realmente na administração em 2011, né, a convite da professora Eduarda. Ela, eu acho que era um sujeito inquieto, ela viu algum potencial ali em mim e viu que eu podia ajudar, de certa forma, com o departamento. Então, foi a minha primeira professora na parte administrativa, ela que começou a mostrar o que era a universidade da administração em diante, quais eram os meandros, os trâmites a serem tomados. Só que, ao longo na metade do mandato dela, ela foi eleita diretora do centro, né? Então, eu acabei assumindo por mais ou menos um ano como chefe pro tempore, né? E aí, para dar continuidade no trabalho, né, no ano seguinte, eu me coloquei à disposição dos colegas do departamento, e com o auxílio da Luciana, que foi minha vice, né, ou subchefe na época, nós fizemos a administração como chefe, né, do departamento, e depois eu fui reconduzido em 2015, dessa vez com a vice-chefia do professor André. Né? Então foram longos anos, né, diante da chefia do departamento. Então, assim que eu saí da chefia do departamento, entreguei um cargo no ano seguinte, eu acabei, né, junto com a professora Bruna Bezerra, né, compondo com ela como vice-coordenador do programa de Biologia Animal. Era um momento bastante interessante do programa, né? A gente tinha atingido a nota 6, que classificava a gente como um programa de excelência, né? Então era uma responsabilidade muito grande que a gente conseguisse manter, né, a excelência, né, que foi gerada já por estratégia de todos os coordenadores anteriores. Né? Então, em 2018, eu assumi a coordenação e fui reconduzido, né, e que era até uma recomendação da CAPES, né, que não se mexesse muito nas coordenações do programa ProEx, já que a gente fazia toda a administração do programa, inclusive financeira. Né? Então, até recentemente, qualquer gasto era feito por um cheque que estava no meu nome, então a gente tinha que lascar cheque para todo mundo para fazer justamente essa movimentação financeira. E mais recentemente, de maio para cá, né, eu acabei assumindo a vice-coordenação, junto da coordenação do professor Pedro, para que a gente consiga finalizar o quadrênio da melhor maneira possível. Né? O professor Leandro, infelizmente, teve que se ausentar da coordenação, e eu substituí o professor Leandro para que a gente conseguisse concluir da melhor maneira possível o nosso quadrênio. Participação de comissões, né? Eu coloquei como exemplo que eu considero as principais comissões, né? Mas ao longo da minha jornada aqui no UFPE, eu fui membro do colegiado de todos os 3 cursos de graduação que eu dou aula, né? Ligado à biologia, exceto biomedicina. Participei de várias comissões. Eu atualmente faço parte da comissão de progressão docente da botânica, né? Para professor adjunto.
e participei de várias comissões de eleição, que agora mudou para consulta, né? Devido a uma briga aí de governo, a gente teve que reformular o ano. Mas a que eu gostaria de destacar foi que eu fui presidente, né, da primeira eleição da professora Eduarda, né? Fui vice-presidente da comissão de consulta que elegeu, que reconduziu o professor Anísio, né, o cargo, e depois fui presidente, né, da comissão de consulta que elegeu, né, no primeiro mandato o professor Alfredo. Então, eu sou sempre bastante participativo em comissões, né, até comissões de inquérito já teve meu nome aí sendo utilizado, né, essa participação dentro da instituição. Banca de concurso, né? Então, participei de 2 bancas de concurso e é engraçado que até quando não é da UFPE, eu acabo favorecendo a UFPE. Então, meu primeiro banca foi na UFERSA, né, lá na Universidade Federal do Semiárido, né, em Mossoró. E nesse concurso, o segundo colocado, que é o professor João, né, ele acabou sendo aproveitado aqui pelo departamento. Então, na época, eu era chefe de departamento, observei, vi que o professor deu uma aula excelente e que tinha um currículo bastante promissor, apesar de ser jovem doutor, né? E aí a gente teve uma vaga aqui que foi aberta para peixes, e aí, depois de eu fazer essa apresentação para o departamento, o pessoal se convenceu que seria uma boa aposta, e ainda bem que se revelou uma boa aposta. O professor está bem aqui, é um colega nosso bastante querido aqui no departamento. E mais recentemente a professora Débora, né? Já foi um concurso direto para o departamento de zoologia, no qual eu também participei na banca, e está aí também uma colega querida aqui, que está colaborando muito com o departamento. Participei de 36 bancas de mestrado e 16 bancas de doutorado. E participação em eventos de pesquisa, né? Como eu falei para vocês, eu agradeço a biologia por justamente me nacionalizar e internacionalizar. Porque todos os congressos que eu tinha oportunidade de participar, eu participava. Então, aqui eu resolvi listar apenas os maiores eventos de cunho nacional, né? Mas participei pelo menos de 2 encontros nordestinos de zoologia, né? Participei, os principais congressos brasileiros que eu participava eram de zoologia, o de limnologia, né, que vinha toda a parte de água doce, né, que era a área que eu também desenvolvi a minha pesquisa, o de biologia marinha, e venho procurado, desde que eu ingressei na área, participar dos congressos internacionais de esponja, né? Então, aqui eu participei do primeiro congresso que foi possível em Búzios, na Espanha, na Irlanda, e mais recentemente na Holanda, né? Só teve um hiato aqui, eu acho que foi em 2014, que eu não pude participar, que era na Austrália, que era muito longe, estava muito caro, e infelizmente não pude ir. E no ano passado eu participei do primeiro workshop com taxonomia de esponjas de águas profundas e de cavernas, né? É um workshop bastante interessante, mais focado para taxonomia, que foi feito em Rapallo, lá na Itália, que faz parte de Gênova, lá da região de Gênova. Então, aqui eu destaquei meu primeiro pôster, né? Esse pôster foi apresentado em Florianópolis, naquele congresso que eu fui, e aqui reapresentado no evento local lá de zoologia. Eu tinha essa foto aqui, eu tenho muito orgulho desse pôster, tenho ele guardado até hoje. A gente montava com folha 4 e fita, na melhor impressão possível, né? E aqui já minhas apresentações nos congressos internacionais. Nos 2 primeiros eu tinha um certo temor do meu inglês, né? Mas eu venci o medo, né? Então, da Irlanda para cá, né, dos 3 últimos congressos, dos 4 últimos congressos internacionais, a gente sempre fazendo apresentação em inglês, né? Foi realmente um temor que a gente conseguiu vencer, mas que realmente proporcionou colaborações internacionais bastante interessantes. Né? Por isso eu falo para meus alunos, nunca tenha medo de apresentar oral, seja em português, seja em inglês. Repercussão, né, o impacto da produção, eu considero bastante substancial o impacto da minha pesquisa para a esponjofauna brasileira. Né? Como eu falei, 15% da esponjofauna brasileira foi descrita nos meus trabalhos, é lógico, né, com a colaboração de vários colegas, né? E isso gerou, né, uma certa confiança. Né? O professor Guilherme Muricy, ele era um especialista do taxon do SALVE, né, do ICMBio, que é justamente o órgão que faz avaliação, né, do risco das espécies, e ele teve que se retirar, e ele me indicou para o ICMBio como para ser o coordenador de taxon. E então, desde o ano passado, eu venho sendo o coordenador de taxon do SALVE, né, que faz justamente essa análise do risco de espécies. Né?
Mais recentemente, para ser mais exato, semana passada, o CPRH me convidou para ser o coordenador de táxi aqui de Pernambuco, né? No que se refere às escolas. As bolsas de produtividade, né? Então a FAPESB, ela também foi uma mãe para mim. Eu ainda mestre, ela criou uma bolsa recém-mestre que se enquadrou exatamente no meu perfil. Então, por 2 anos eu ganhei essa bolsa, que me ajudou muito, né? Até porque a gente passou por uma greve lá que a gente ficou sem salário, e se não fosse essa bolsa, eu não sei o que receberia de mim e da minha família. E mais recentemente, né, as bolsas de produtividade do CNPq. Eu tentei a bolsa desde 2007, eu ainda nem era doutor, eu tentava a bolsa, e em 2015 finalmente foi aprovada, e eu mantenho até então. Assessoria, consultoria, né? Então, eu sou consultor de todas as agências de fomento mais conhecidas, né? As FAPs, tanto da Bahia como da FACEP, né? Inclusive, eu estou nesse momento, fazendo uma consultoria para a FAPESB, né? CNPq, a CAPES, assim como o CPRH e o ICMBio também. Participação em atividade editorial, né? Eu sou um dos editores do Word Porifera Database, que está vinculado ao WORMS, né? Que é um banco de dados imenso, com dados de todas as espécies de esponja do mundo, né? E também faço parte, né, da versão nacional, né, do Word Porifera Database, que é o catálogo taxonômico da fauna do Brasil, que eu sou um dos coordenadores, né? E tenho prestado, né, feito pareceres, né, de artigos para as principais revistas das quais eu publico, né? Com destaque, de novo, para a Zootaxa entre as demais revistas. Então, enfim, estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo, né? A minha primeira casa, que foi o Unirio, que apesar de todo o seu problema de infraestrutura, realmente foi um aprendizado enorme, né? Os professores servindo de exemplo, né? Diante das dificuldades que a gente sempre consegue suplementar com muita boa vontade. Ao Museu Nacional, que eu considero também minha casa, né? Então, eu entrei no Unirio em 96 e 97 eu comecei minha carreira científica no Museu Nacional. E eu fico bastante feliz de ser parte dessa instituição. Fiquei muito triste, né, com toda a situação do incêndio. Foi bastante doloroso ver aquela situação toda, né, que a instituição está passando e o que está passando pós-incêndio. Mas sou muito grato ao Museu Nacional. Sou muito grato à USP, né, que é uma outra coincidência, né, são remis iniciais à instituição, que me proporcionou realmente conhecer uma instituição de ponta, né, no Brasil, uma FAP que funcionava muito bem também e me ajudou bastante no desenvolvimento do meu mestrado, né, e como profissional de uma forma. A UESB, que foi minha primeira casa como docente, que eu sempre vou levar no coração com muito carinho, né, daqueles 4 anos e meio que eu passei lá, né, onde a minha família se solidificou, onde nasceu minha filha também. Então, eu tenho realmente uma ligação muito emocional com a UESB e, finalmente, a UFPE, que é minha casa, né, que eu tenho vivido ao longo desses 16 anos aqui e que pretendo, né, me aposentar aqui, que esses próximos 16 anos sejam bem vividos aqui também. Gostaria de agradecer a todos os alunos que passaram da minha mão, né, seja como docente, seja como orientandos. Aqui eu botei os meus orientandos para representar isso. Eu acho que foi a principal escola, né, justamente essa convivência com eles, né, que a gente aprende a cada projeto, a cada aluno. É uma responsabilidade muito grande, que a gente sabe que está lidando com vidas, né? Isso eu falo desde sala de aula, né? Quando a gente está dando aula para licenciatura, vê um aluno cansado ali, e aí, às vezes, as pessoas tentam julgar, e a gente tenta dar o melhor da gente para que eles realmente consigam vida melhor, né? E eu acho que a orientação a gente consegue medir isso melhor, né? Você vê o aluno como entrou no laboratório e como saiu, independente da posição que ele está hoje, a gente vê que a gente colabora nesse crescimento deles e isso dá bastante orgulho, né? Então, eu tenho orgulho de todos que passaram na minha mão nesse sentido. Agradecer aos meus colegas, né? Vou estender também aos colegas da UESB, né? Que me aturaram durante 4 anos e meio, mas esses aqui me aturaram muito, né? Mais ainda, né? Porque são 16 anos de convivência, pelo menos com a maioria, né? Alguns tiveram a sorte de entrar depois, então conviveram menos, né? Não vou citar nomes, mas agradeço a todos, né, por terem me aturado. E tiveram que me aturar como chefe e como coordenador. Realmente, eles são guerreiros, né, de ter me aturado esse tempo inteiro. A minha família, né, finalmente, né? Então, tá aí Maria Luísa, desde pequenininha, numa coleta em Ponta de Pedras, né? Quem não conhece, é um lugar belíssimo.
vão lá numa maré excelente que parece um Caribe, né? E minha família aqui, né? Aqui está um recorte da minha família, do meu núcleo familiar, onde tem minha mãe, meu pai, minha avózinha, que completou agora 93 anos, minha irmã, meu sobrinho e minha filha. E, finalmente, a Maristela, minha esposa, né, que de fato tem encarado essa missão, né, desde que a gente foi para a Jequié e assumiu esse relacionamento, né, ela sempre foi realmente um apoio muito fundamental para mim. É muito complicado você assumir uma missão dessa, você se atirar, virar um nômade e encontrar pessoas que estejam dispostas, né, a apostar em você, de saber que você vai dar o seu melhor. A gente passou por sufoco lá, né, quando o governo da Bahia cortou o nosso salário, e aí, graças à bolsa de produtividade lá que eu guardava, a gente conseguiu segurar, não ter que entrar em empréstimo bancário. Então, ela passou todo esse sufoco comigo e tem me acompanhando até então, né? Ontem ela fez aniversário, de novo, meus parabéns aqui. Então, ela teve até que dividir o aniversário dela, né, com realmente essa ansiedade toda da apresentação no dia seguinte, né? Eu acho que eu devia estar uma pessoa insuportável, tá? E agradeço muito vocês aqui da banca, né, por tudo isso que vocês reservaram um tempinho, né, para ler um pouquinho meu documento e ver minha história aqui. Muito obrigado, viu?